Segunda parte de rotações. Continua agitada, muito agitada, a velocidade em Portugal. Na rampa da Falperra, vários carros foram desclassificados. Meses depois, em Vila do Conde, nova série de veículos protestados, alguns pertencentes ao CAM, o clube organizador da Falperra. Perante tudo isto, o Tribunal Desportivo teve de ser chamado a intervir. Algumas decisões agradaram a gregos, mas outras desgostaram troianos. Agitaram-se os dirigentes desportivos, agitaram-se os pilotos. Já há ameaças de abandono, quer de equipas, quer de responsáveis por clubes. Esta semana, CAM e Estrela e Vigorosa disseram de sua justiça, promovendo conferências de imprensa. Quase meio ano depois, o caso Falperra continua a ser assunto. Foi em Braga que os homens do Team CAM levaram a efeito uma conferência de imprensa em que explicaram todo o processo. Todas as verificações que foram efetuadas no dia da prova foram feitas por instrução do Colégio de Comissários Esportivos, que me instruiu no dia anterior à prova sobre o número de carros segundo a classificação geral e o tipo de órgãos que iam ser objeto de verificação nesse dia. Naturalmente, como os senhores sabem, foi o Sr. Adriano Barbosa, os 3 Opel Astra e os 2 BMWs. Começarei por realmente lhe dizer de que sobre o caso Rampa da Falperra, na qualidade de presidente do clube e de diretor de prova, me congratulo publicamente por todas as ações desenvolvidas na área técnica e nos outros setores, e porque acho que esta rampa correu realmente muito bem, com muita dignidade, e os factos que vieram a desenvolver-se ao longo de todo este tempo o provaram. Mas o ponto quente desta conferência foi, sem dúvida, o grande caso desta época que tanta tinta tem vindo a fazer correr. Falamos, é claro, do processo Vila do Conde 2. Senti, desde o início, um conluio de pessoas que realmente orquestraram contra o Team CAM uma ação bastante má, maldosa. Julgo sim que é uma sucessão de factos passados. As pessoas têm um sentido de vingança apurado. Nós não procuramos realmente resílias, mas não viramos as costas a elas. Por isso cá estamos, com a dignidade que julgamos que está sempre nos automóveis em Portugal. Ainda relativo à Vila do Conde, falou-se do tão polémico acidente sofrido por Paulo Rodrigues na prova do Grupo N Nacional. Com base em imagens, Rui Lage declina qualquer responsabilidade no sucedido que não seja estritamente relacionada com o pequeno toque durante a acalorada luta com Paulo Rodrigues. Mas, noutro local e quase à mesma hora, essas mesmas imagens eram dadas como pouco claras. Falamos, logicamente, da conferência do Estrela e Vigorosa Sport, onde o caso de Vila do Conde foi naturalmente o ponto quente. Hoje esta conferência de imprensa foi essencialmente para podermos denunciar as atrocidades que foram cometidas pelo Tribunal da Apelação Nacional. Nós consideramos essas atrocidades porque em todos os acórdãos que foram proferidos não foram respeitadas as bases elementares do desporto automóvel. E como nós estamos dentro do desporto automóvel para defendermos os interesses de organizadores, pilotos e Comissão Desportiva Nacional, com este Tribunal não se defendeu nada disso. Este Tribunal passou por cima do Código Desportivo Internacional, passou por cima da regulamentação nacional. Sobre a tão falada ata relativa às verificações técnicas, o comentário é o seguinte. A feitura da ata é feita sob responsabilidade do diretor de prova, conforme diz o Código Desportivo Internacional. Tivemos um pequeno lapso ao fazer essa ata. O Tribunal não aceitou qualquer um dos pontos, qualquer um dos documentos que nós pretendemos demonstrar que realmente tinha havido esse lapso. Para já, o então presidente do Colégio de Comissários Desportivos tomou já uma decisão. Entendi realmente só tinha uma forma digna de sair disto, que era pedir o cancelamento das licenças. Tudo isto apenas se pode tirar uma conclusão. Meus senhores, o automobilismo vai muito mal. E vai muito mal se as pessoas não têm... Bom, este é um assunto naturalmente quente que vamos aqui procurar explicar. César Torres, parece-me existir, antes de mais, aqui uma luta, digamos, entre 2 clubes. É por aqui que podemos começar? Bom, eu não sei se há uma luta entre 2 clubes, porque, de facto, o caso do Team CAM nesta situação não é o Clube Automóvel do Minho, é um time, licenciado pelas declarações que foram ouvidas e por tudo o que nós conhecemos do processo. Há, efetivamente, algumas desinteligências entre, neste caso, o Estrela e Vigorosa, enquanto organizador do clube do Circuito de Vila do Conde, e o Team CAM enquanto participante nesse mesmo Circuito de Vila do Conde. Também admito perfeitamente
que, na sequência das verificações efetuadas na rampa da Falperra, essa sim, organizada pelo Clube Automóvel do Minho, tenha estado um princípio desta situação quente que se vive presentemente. Bom, mas esclarecido esse assunto, há aqui uma série de críticas ao Tribunal Desportivo que eu gostaria que o César Torres nos confirmasse. Para além de haver críticas concretas de outras pessoas, como iremos ver. Primeiro de tudo, eu quero dizer que não sou membro do Tribunal e, por consequência, não tenho qualquer interferência, nem eu, nem qualquer outro elemento da Comissão Desportiva Nacional. Mas pode ajuizar as decisões do Tribunal? Posso, evidentemente que posso, mas eu tenho um sentido de disciplina no que diz respeito à minha postura no desporto, e não é de hoje como dirigente principal do desporto automóvel português, já era assim quando fui praticante desse desporto, que é o respeitar as decisões. E, sobretudo, não me passa nunca pela cabeça pôr em causa a honorabilidade dos órgãos que decidem sobre as matérias. Admito perfeitamente que as pessoas possam estar de acordo ou em desacordo com uma ou outra decisão que o Tribunal de Apelação tomou sobre esta matéria. Mas daí a podermos pôr em causa a honorabilidade das pessoas vai uma distância enorme. Nós tivemos, neste caso, um problema relacionado com o acidente que foi mostrado nas imagens do Rui Lages com o Rodrigues, em que o Tribunal julgou pela desclassificação do Lages. Tivemos o problema do Astra, em que o Tribunal julgou pela manutenção, pela conformidade do Astra. Tivemos um outro julgamento que envolveu a legalidade do automóvel com que correu o Rui Lages do Citroën AX, em que o Tribunal julgou pela inconformidade do automóvel, de onde houve várias situações, umas, como referem também na introdução da peça, agradando a gregos, outras agradando a troianos. Na verdade, foi dada ênfase na explicação do diretor da prova do Circuito de Vila do Conde, que o Tribunal se limitou à análise de 5 pontos que constavam como motivo de desclassificação. É bom que sejamos claros neste aspecto. Os comissários desportivos do Circuito de Vila do Conde determinaram a desclassificação do Opel Astra em questão por 5 razões concretas e não por 9 ou 10 ou 11, não sei o número exato, que constavam do relatório de comissários técnicos. Eventualmente, teria sido mais simples ter escrito que consideravam o carro não conforme, de acordo com o relatório dos comissários técnicos que se anexa. Mas não. Os comissários desportivos do circuito desclassificaram por 5 razões concretas, e foi por 5 razões concretas que o time CAM apelou da decisão dos comissários desportivos. É extremamente difícil, para não dizer juridicamente impossível, que o Tribunal venha julgar razões que não são aquelas que são apresentadas como motivo de desclassificação. De onde, independentemente do bom ou mau julgamento do Tribunal, há que apontar muito concretamente que, e como de resto o Sr. Rui David mencionou, que há um erro da parte na elaboração do relatório que menciona apenas esses 5 pontos. Já continuamos, César Torres. Nas críticas ao Tribunal Desportivo, o Dr. Macedo Cunha tem sido um dos principais visados. Rui Davi, do Estrela Vigorosa, considera ultrapassado, desconhecedor dos atuais regulamentos. O Sr. Presidente está perfeitamente ultrapassado de tudo o que é automobilismo. Penso que seria bom o Sr. Zé Pinto, numa das corridas que faz de votações de carros antigos, requerer o Presidente do Tribunal de Apelação Nacional para diretor de prova. Está, sim, perfeitamente adequado para um rally de automóveis antigos, porque realmente aquilo é uma relíquia, já não sabe o que é o Código Desportivo Internacional da atualidade. Bom, agradecemos a referência ao Rotações e ao seu responsável, mas de facto já temos um diretor para o Rally RTP Rotações a Pedras da Arrei. César Torres, o Dr. Macedo Cunha não tem capacidade para desempenhar o cargo? Bom, acho estranho que se possa afirmar isso. O Dr. Macedo Cunha é membro do Tribunal de Apelação Internacional, tem estado envolvido várias vezes em processos de grande dimensão internacional, nomeadamente ao nível de Fórmula 1, e um exemplo conhecido de toda a gente, o célebre caso do Japão, Prost Senna, em que foi membro desse tribunal.
É evidente que dizer que o Dr. Macedo Cunha está atualizado ou não do desporto automóvel, ele nunca foi um praticante de desporto automóvel, mas ele é um jurista, Não, mas conhece o código, se refere conhece o código, em termos de regulamentação, claro. Bom, conhece o código e aí não há dúvida nenhuma que o conhece. O que eu penso é que as pessoas não podem, cada vez que o resultado de um julgamento não é o resultado que lhes agrada, tomar posições tão radicais. E foi o que eu lhe disse no princípio. Acho que nós temos que saber ganhar e perder. Acho que, de facto, do mesmo modo que, por exemplo, no assunto que se refere ao motor do Citroën AX, foi dada razão para a desclassificação, e eu próprio tenho dúvidas. E ao contrário do que também já foi referido nesta fase de várias intervenções, não é verdade que alguma vez o time Galp-Mocar tenha pedido a homologação de pistões de maior diâmetro para o seu veículo. O que pediu foi a homologação de uma cabeça de motor diferente para obter maior cilindrada, não através do diâmetro, mas do curso dos pistões. E é bom que as coisas sejam postas como são, exato, e não em meios termos. E quando eu lhe digo que nem eu tenho a certeza, o regulamento do Grupo Nacional diz que os pistões dos automóveis até 1400 cm de cilindrada são livres até ao limite do Grupo A, que por sua vez diz que esses pistões podem ser alesados. E ao serem alesados, não há ninguém que consiga meter um pistão maior num buraco mais pequeno, de onde ou não deviam dizer, ou o regulamento não devia dizer que ele era livre até ao limite do Grupo A, ou então, ao dizê-lo, tenho algumas dúvidas na minha interpretação, se não deveria ter permitido o alesar, e nesse caso, não estou a referir exclusivamente ao Citroën, estava-me a referir a todos os carros que tivessem essas circunstâncias. Sr. Torres, nós não temos de facto muito tempo, mas uma questão, e espero uma resposta rápida, tanto quanto possível, também se critica muito, ou tem criticado, e esses ecos chegaram aos meus ouvidos, da presença, por exemplo, no tribunal do engenheiro Mário Martins da Silva, por ser um técnico de reduzida capacidade, ninguém põe em dúvida, mas por pertencer a uma marca, ter elaborado uma regulamentação e agora estar a decidir. Bom, como sabe, o Tribunal de Apelação, nós nomeamos normalmente o Presidente do Tribunal de Apelação e ele socorre-se dos elementos que julga que melhor o podem ajudar no julgamento. E nesse caso concreto, o Dr. Macedo Cunha convidou o engenheiro Martins da Silva a fazer parte do Tribunal exatamente pelos seus conhecimentos técnicos, porque se tratavam de questões essencialmente técnicas. Não há dúvida que eu pessoalmente também posso admitir que alguém que elabora um regulamento tenha alguma dificuldade em ter outra interpretação que não aquela que estava na sua cabeça quando elaborou. E referi há bocado um caso em que isso pode ter sido evidente. Mas nada impede, no Código Desportivo Internacional, que o engenheiro Mário Martins da Silva seja membro do Tribunal de Apelação.